Shalom, povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia com a Bíblia viva. Deuteronômio 19 a 22, a justiça de Deus e a santidade do seu povo. Irmãos, sejam muito bem-vindos, compartilha já esse vídeo, chama outras pessoas para vir lendo a Bíblia conosco. Desculpa, gente, soluçando. 4 capítulos de Deuteronômio 19 a 22, vamos ler hoje, a justiça de Deus e a santidade do seu povo. Irmãos, estou com uma voz rouca por conta da alergia, que está aqui muito apanhando por aqui, e eu tenho um pouco de alergia, então esse tempo estou bem rouca, mas já a minha fala vai voltar, se Deus quiser. Amém, irmãos? Irmãos, já estamos chegando na reta final do livro de Deuteronômio. Você imagina, pessoal, eu registrei esse vídeo por completo e depois não sei o que eu fiz, eu acabei apagando o vídeo, né, sem querer, então estou gravando de novo essa leitura e vamos ler junto para a glória do nosso Deus. O inimigo sempre tentando nos atrasar, mas ele já está amarrado, acorrentado e amordaçado. Em nome de Jesus, estamos cobertos com o teu sangue, Senhor, e revestida com a armadura de Efésios 6, cobre toda a minha família e parentela, meus filhos, meus irmãos, meus pais, meu sobrinho, minha nora, minha cunhada, tudo debaixo do esconderijo do Altíssimo, da cobertura do sangue de Jesus. Protege a nossa casa, a nossa vida e toda a nossa família. Pai querido, peço permissão para abrir a Tua Palavra, te agradecendo pela Tua Palavra que continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, abre nosso entendimento para compreendermos os princípios eternos que estão nestes capítulos e nos ajuda a viver, Pai, uma vida justa, uma vida íntegra e, sobretudo, agradável aos Teus olhos. O Espírito Santo nos conduza durante esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Moisés continua instruindo o povo de Israel sobre como deveria viver na terra prometida. Mas, mais do que um conjunto de leis, Deus revela seu caráter. Um Deus justo, santo, misericordioso e protetor. Cada mandamento ensina que o povo deveria refletir a santidade do Senhor, e em todas as áreas da vida, irmãos, na justiça, na família, na guerra, no respeito ao próximo e na preservação da vida. Embora muitas dessas leis fossem específicas para Israel, naquele contexto, seus princípios permanecem atuais e nos ensina sobre o amor, a justiça e a santidade de Deus. Amém? Irmãos, Deus ama a justiça e a palavra-chave do capítulo 19 é justiça, justamente. Versículo-chave: não removerás nos limites do teu próximo que os antigos fixaram. Deuteronômio 19, 14. Deus ordena a criação das cidades de refúgio para proteger quem causasse uma morte sem intenção. Irmãos, isso demonstra que Deus é justo e Ele distingue o erro acidental do crime intencional. Amém? Pegaram? Também proíbe alterar os marcos dos terrenos, protegendo a propriedade e combatendo a ganância. Além disso, estabelece que nenhuma acusação deveria ser aceita apenas com uma testemunha. A verdade precisava ser confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Irmãos, vivemos numa geração onde muitas pessoas julgam sem conhecer os fatos. Como cristãos, somos chamados a amar a verdade, agir com honestidade e a praticar a justiça. Em Deuteronômio 20, nós vemos um Deus que luta pelo seu povo. Palavra-chave: confiança. Versículo-chave: Deuteronômio 24. E, pessoal, porque o Senhor nosso Deus é quem vai convosco para pelejar por vós contra os vossos inimigos. Antes da batalha,
das batalhas, os sacerdotes deveriam lembrar ao povo que a vitória não dependia da força do exército, mas da presença de Deus. Alguns homens eram dispensados da guerra para preservar a justiça e a dignidade da família. Irmãos, da vida familiar. Até mesmo durante os cercos, sabe? Deus ordenava que as árvores frutíferas elas fossem preservadas, né? E tudo isso ensinava a responsabilidade e o cuidado para com a criação. Pessoal, as nossas maiores batalhas também são vencidas pela presença do Senhor. Nossa confiança nunca deve estar apenas na nossa capacidade, mas em Deus. Deuteronômio 21. O valor da vida diante de Deus. Palavra-chave, responsabilidade. Versículo-chave, assim tirarás o sangue inocente do meio de ti. Deuteronômio 21:9. Pessoal, o capítulo apresenta diferentes situações relacionadas à responsabilidade da comunidade diante da vida humana. Também nós encontramos a conhecida declaração: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa passagem é citada em Gálatas 3:13 para mostrar que Cristo tomou sobre si a nossa maldição, tornando-se maldição em nosso lugar para nos conceder a salvação. Irmão, Jesus é revelado como um Cristo que cumpriu esta profecia ao morrer na cruz, carregando os nossos pecados, nossas enfermidades e oferecendo redenção a todos os que creem. Pegou a chave? Deuteronômio 22 fala de um povo separado para Deus. Palavra-chave, santidade. Irmãos, não verás desgarrar o boi de teu irmão e a sua ovelha e esconderás deles. Sem falta os reconduzirás ao teu irmão. Deuteronômio 22. Este capítulo reúne diversas orientações práticas, como amor ao próximo, cuidado com os animais, responsabilidade, pureza moral e respeito pela ordem estabelecida por Deus. Embora algumas instruções fossem específicas para Israel, todas revelam um princípio importante. Deus deseja que seu povo viva de maneira responsável, honesta e santa. Amém? Irmãos, cada detalhe da vida deveria refletir o caráter do Senhor. A aplicação que nós podemos tirar disso é que nossa fé deve aparecer nas pequenas atitudes do dia a dia. Quem pertence ao Senhor demonstra amor, responsabilidade, respeito e integridade em todas as áreas da vida. Jesus em Deuteronômio. Irmãos, Deuteronômio 19-22. Nesses capítulos nós vemos Jesus como justo juiz, o nosso refúgio seguro, o guerreiro que vence as nossas batalhas, aquele que levou sobre si a nossa maldição na cruz, o santo que nos chama para uma vida de santidade. Irmãos, Deus é absolutamente justo e a vida humana tem valor diante do Senhor. A verdade deve prevalecer sobre as falsas acusações. Deus luta pelos que confiam nele. E a santidade deve alcançar todas as áreas da nossa vida. Pessoal, o Olho da Celeste fica aproximando da nossa leitura. Capítulo 19 do livro de Deuteronômio. 6 cidades de refúgio. Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desapossarás e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás do meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para a possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Dividirás em 3, e isto será para que nelas se acolha todo homicida. Privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Este é o caso tocante ao homicida, que nelas se acolher, para que viva aquele que sem o querer ferir
o seu próximo, a quem não aborrecia dantes. Bosque, dantes. Assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e, manejando com impulso um machado para cortar as árvores, o ferro saltar de cabo e atingir o seu próximo, e este morem, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando se lhe enfurecer o coração e o alcance, por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia dantes. Portanto, te ordeno, 3 cidades separarás. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou os teus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu, desde que guardes todos esses mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos teus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades, além destas 3. Para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. Execução do homicida. Mas havendo alguém que aborrece o seu próximo e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma dessas ciladas, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo da mão do vingador do sangue para que mora. Não o olhará com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente para que te vá bem. Acerca dos limites e das testemunhas, não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para a possuíres. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, e estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiveram a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízos indagarão bem, se a testemunha for falsa, e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão. Far-lhe-eis como cuidou fazer o seu irmão, e assim exterminarás o mal no meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não os olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Capítulo 20. Acerca da guerra. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achareis a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Torne-se para casa, para que não mora na peleja, e outrem a consagre. Qual o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não mora na peleja,
e outrem a desfrute. Qual o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não mora na peleja, e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido, vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Quando os oficiais tiveram calado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhes a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás, e o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino lhe houver nela passarás o fio da espada. Mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as ciladas que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos. Porém, as cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixará com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-la-ás totalmente os heteus, os amoreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não os ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecareis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele um machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás, pois será a árvore do campo algum homem, para que fosse sitiada por ti. Mas as árvores cujos frutos souberes não se comem, destruí-la-ás, cortando-as, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes até que seja derribada. Expiação por morte cujo autor é desconhecido. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus, para possuí-las, capítulo 21, para possuí-las, de se achar alguém morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, sairão os teus anciãos e os teus juízos e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha da manada, que não tenha trabalhado nem puxado com o jugo, e a trarão a um vale de águas correntes que não foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale se nucarão a novilha. Chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e, por sua palavra, decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos dessa cidade, mais próximos do morto, lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale, e dirão: as nossas mãos não derramarão este sangue, e os nossos olhos não virão derramar-se. Se propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor,
resgatastes, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim, eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Acerca da mulher prisioneira, quando saíres à peleja contra os teus inimigos e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares cativos, e vires entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher, então a levarás para casa, e ela rapará a cabeça e cortará as unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e ficará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe durante um mês. Depois disto, a tomarás, tu serás seu marido e ela sua mulher. E se não te agrades dela, deixá-la-ás ir à sua própria vontade. Porém, de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, pois a tens humilhado. O direito do primogênito: se um homem tiver duas mulheres, uma quem ama e outra quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho de aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor, e direito da primogenitura é ele. Acerca dos filhos desobedientes: se alguém tiver um filho costumas e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e da sua mãe, ainda castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e costumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que mora. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Os cadáveres serão tirados do patíbulo. Se alguém houver pecado passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito. De Deus, assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Capítulo 22, acerca do que se perdeu. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles, restituí-los-ás sem falta a teu irmão. Se teu irmão não for teu vizinho, ou tu o não conheceres, reconhecê-los-ás na tua casa, para que fiquem contigo até que teu irmão os busque, e tu lhes restituas. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes. O mesmo farás com toda coisa que se perder de teu irmão, e tu achares, não te poderás furtar a ele. O jumento que é de teu irmão, ou o seu boi, não verás caído no caminho, e a eles te furtarás. Sem falta o ajudarás a levantá-lo. Diversas leis: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar de mulher. A mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Se de caminho encontrares algum ninho de ave,
em alguma árvore ou no chão com passarinhos, os ovos e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente. A mãe e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Quando edificares uma casa nova, far-lhes-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue. Se alguém de algum modo cair dela, não semearás a tua linha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeastes e a messe da vinha. Não lavrarás conjunta de boi o jumento, não te vestirás de estofos de lã e de linho juntamente. A lei acerca das borlas: farás borlas nos 4 cantos do manto com que te cobrires. Leis da castidade do casamento: se um homem casar com uma mulher e depois se coabitar com ela aborrecer e lhe atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem, então o pai da moça e a sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha. Todavia, eis aqui as provas da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa dela diante de anciãos da cidade, os quais tomarão o homem e o açoitarão, e o condenarão a 100 ciclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isto for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa do seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que mora, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que moram, a moça porque não gritou na cidade e o homem porque humilhou a mulher no seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Porém, se algum homem do campo achar moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não farás nada, ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Se um homem achar moça virgem que não está desposada e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem tomará sua madrasta e não profanará o leito do seu pai. Amém? Glória a Deus, irmãos. Chegamos ao final desses 4 capítulos. Aleluia. Glória celeste. Muitas pessoas, pessoal, muitas pensam que Deus se importa apenas com grandes decisões. Porém, Deuteronômio nos mostra que Ele também se importa com a forma como tratamos o próximo, como falamos, como trabalhamos e como administramos aquilo que Ele nos confiou. Irmãos, o Deus da Bíblia é o Deus de justiça, mas também de misericórdia.
Em Cristo, nós encontramos o nosso verdadeiro refúgio. E quando caminhamos com Ele, aprendemos a viver uma vida íntegra, marcada pelo amor, pela verdade e pela santidade. Amém? Pai querido, muito obrigado por mais esse ensinamento. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina a viver segundo a Tua vontade. Nos ajuda a praticar a justiça, amar a verdade e a viver em santidade todos os dias. Senhor, guarda-nos das falsas acusações, do orgulho e da injustiça. Que possamos confiar em Ti em todas as nossas batalhas, sabendo que o Senhor luta por nós. Forma em nós um caráter de Cristo para que sejamos testemunhas fiéis do Teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe grande e poderosamente, você e toda a sua família. Até amanhã para mais 4 capítulos de Deuteronômio. Estamos quase finalizando. Compartilhe esse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal.